Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje sobre alguns assuntos. Primeiro, conquista do MST no sul de Minas. Segundo, quarta Romaria pela Ecologia Integral. Terceiro, sexto abraço na Serra do Curral. E quarto, emergência climática em Minas Gerais. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, conquistou sentença judicial da Vara Agrária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, garantindo a posse do quilombo Campo Grande para 459 famílias que ocupam o latifúndio da ex-usina Ariadnópolis há 25 anos, no sul de Minas Gerais, no município de Campo do Meio. Dia 23 de março de 2023, a juíza Janete Gomes Moreira, substituta da Vara Agrária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, baixou sentença negando reintegração de posse ao espólio da ex-usina Ariadnópolis, que reivindicava judicialmente o despejo do acampamento Quilombo Campo Grande, composto por 459 famílias que se auto-organizam e se subdividem em 12 acampamentos, quais sejam acampamento Girassol, com 45 famílias, acampamento Potreiro, com 63 famílias, acampamento Fome Zero, com 30 famílias, acampamento Resistência, com 43 famílias, acampamento Tiradentes, com 27 famílias, acampamento Rosa Luxemburgo, com 76 famílias, acampamento Irmã Dorothy, com 13 famílias, acampamento Chico Mendes, com 16 famílias, acampamento Betinho, com 27 famílias, acampamento Sidney Dias, com 78 famílias, acampamento Marreco Vitória da Conquista, com 31 famílias, e acampamento Coluninha, com 13 famílias. Esses 12 acampamentos compõem o quilombo Campo Grande do MST, no sul de Minas. Na decisão, a juíza fundamentou sua decisão justa, constitucional e sensata, usando, dentre outros, os seguintes argumentos jurídicos. Para obter a procedência de sua pretensão, cabe ao autor provar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, sua posse. Possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme o artigo 1196 do Código Civil. Ou seja, é considerado possuidor aquele que tem, de fato, o exercício dos poderes de fruição ou utilização ou reivindicação ou disposição da coisa. O espólio da ex-usina Ariadnópolis não comprovou ter posse. Laudo socioeconômico e produtivo das comunidades rurais da área da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, CAPIA, desenvolvido pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, a SEDA, concluiu que as famílias organizadas pelo MST realizaram a primeira ocupação das áreas da antiga Cápia no ano de 1998, o que restou demonstrado através de imagens de satélite de 2004 a 2018, o processo de ocupação das famílias nas áreas. A requerente Cápia não comprovou que exerceu a posse anterior sobre o imóvel objeto da inicial que requeria reintegração de posse, sendo certo que a prova de domínio do bem é irrelevante para fins de proteção possessória, uma vez que não se discute o direito real de propriedade, mas apenas a existência de situação fática que configura a posse. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
se manifestou em recurso sobre reintegração de posse. Não basta ao autor da ação de reintegração de posse provar o domínio, ter escritura com registro em cartório e pagar tributos. Não basta isso. Exige-se que demonstre a sua posse. Recurso não conhecido. São requisitos para a reintegração de posse a prova da posse anterior do requerente, perdida mediante esbulho. O pedido de reintegração condiciona-se à coexistência dos registros previstos na norma do artigo 561 do Código de Processo Civil. As ações possessórias têm como objetivo discutir tão somente o direito de posse, sendo irrelevantes, portanto, alegações de direito de propriedade, conforme previsto na norma do parágrafo 2º do artigo 1210 do Código Civil. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, se faz necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam a posse anterior, o esbulho e sua data, que deverá ser inferior a ano e um dia da propositura da ação possessória. Consubstanciando-se a demonstração da posse prévia em alegação de propriedade, deve ser indeferida a liminar possessória. Recurso desprovido. Comprovado que o proprietário não exercia a posse do imóvel, inviável o manejo das ações possessórias para reaver o bem. Com a decisão está pavimentado o caminho para que o presidente Lula, segundo a Lei 4.132, decrete a desapropriação do latifúndio da ex-usina Ariadnópolis e destine definitivamente os quase 4.000 hectares de terra para a reforma agrária, o que vem sendo feito na marra nos últimos 25 anos. Viva o MST e a luta pela terra! O conflito de terras no quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, região sul de Minas Gerais, perdura por 25 anos, tendo 459 famílias acampadas e cerca de 2.000 pessoas morando no território. Ao longo de sua trajetória, o acampamento passou por 11 reintegrações de posse. A mais recente foi em agosto de 2020, no meio da pandemia, onde 14 famílias tiveram suas casas e lavouras destruídas pelo aparato do Estado em conluio com latifundiários, bem como a Escola Popular Eduardo Galeano. Dia 3 de junho último de 2023, realizamos na comunidade quilombola de Pinhões, no município de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, a 4ª Romaria pela Ecologia Integral da Arquidiocese de Belo Horizonte, que contou com a participação de movimentos socioambientais e, mais uma vez, ecoaram fortemente gritos clamando pela anulação do leilão e assinatura do contrato do Rodoanel, Rodominério, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tramita na Justiça Federal uma ação civil pública da Federação Quilombola de Minas Gerais, Nagolo, que exige a anulação do leilão do Rodoanel feito de forma ilegal e autoritária pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, dia 12 de agosto de 2022, na Bolsa de Valores de São Paulo, sem ter feito a necessária consulta prévia, livre, informada, consentida e de boa fé aos povos e comunidades tradicionais que serão brutalmente atingidas pelo rodominério. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, da Organização das Nações Unidas, a ONU, tratado internacional ratificado pelo Brasil em 2004,
que o Estado faça consulta prévia, livre, informada, consentida e de boa-fé aos povos e comunidades tradicionais toda vez que um empreendimento do Estado ou de empresas afetar estas comunidades. O Ministério Público Federal apresentou parecer contundente exigindo a anulação do leilão do rodominério porque foi feito sem a necessária consulta prévia. Conseguimos também, na luta popular, a revogação da resolução do ZEMA-SEMAD-C10, que amordaçava e aniquilava o direito à consulta ao tentar impor que, em Minas Gerais, a empresa que fosse implementar um projeto do grande capital tivesse o direito de fazer a consulta às comunidades tradicionais. Em apenas 100 dias, um absurdo inaceitável, pois seria o mesmo que raposa consultar as galinhas no galinheiro, para determinar a ordem de morte para todas as galinhas. Dia 4 de junho, realizamos o 6º abraço à Serra do Curral, em Belo Horizonte, na divisa com Nova Lima, aqui na região metropolitana. Após concentração no Parque das Mangabeiras, subimos a pé uns 6 quilômetros de caminhada até o cume do Pico Belo Horizonte, que está tendo sua base carcomida pela mineradora Ipabra, sendo que do outro lado do Pico Belo Horizonte está a cratera da mina de Águas Claras, que carcomeu quase toda a Serra do Curral, atrás do bairro Mangabeiras. Vimos que a casquinha da Serra do Curral, que ainda resiste, impedindo que uma montanha de água da cratera da mina de Águas Claras cause um tsunami, inundando dezenas de bairros de Belo Horizonte. Filmamos no local um grampeamento com cimento e ferro desta casquinha da Serra do Curral, pois estava em processo de erosão e rachaduras. Dia 5 de junho, último agora de 2023, Dia do Ambiente, que nos interpela a defender com ardor os territórios, exercitando o nosso direito de dizer não aos grandes projetos do capital e defender a alegria de conviver em ambiente livre e sadio. Dezenas de representantes de movimentos socioambientais, povos indígenas e parlamentares de esquerda lançamos em ato público na prainha da represa de Vargem das Flores, em Contagem, Minas Gerais, o Decreto Popular de Emergência Climática em Minas Gerais, considerando que durante o 19º acampamento Terra Livre, realizado em Brasília, entre os dias 24 e 28 de abril agora de 2023, a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, decretou emergência climática nacional, fazendo eco ao clamor de cura da Mãe Terra. No decreto popular consta que nas Minas Gerais não é diferente, pois com o governador Zema, em conluio com as grandes mineradoras, a boiada segue passando a todo vapor e, infelizmente, nos Gerais, ela é reforçada pelo trem da mineração, que solapa vidas e o ambiente. Entre muitas denúncias, no decreto está que um megaprojeto de construção do Rodoanel Metropolitano, concessão pública repleta de ilegalidades e violações que, na verdade, deveria se chamar rodominério, talvez seja o melhor exemplo da opção do governo Zema pelo aprofundamento do rodoviarismo altamente poluente baseado no veículo individual privado, ao invés do fomento e investimentos em transporte público e modais não motorizados, como determina a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei número
12.587 de 2012. Ainda o bilionário rodominério, no qual o Zema quer usar os recursos da reparação dos atingidos pelo crime da mineradora Vale em Brumadinho, representa um projeto para viabilizar o escoamento de minério de diversas mineradoras para a criminosa Vale. No final do decreto de emergência climática em Minas Gerais, consta o seguinte: para que possamos zelar pelo bem viver, contribuindo com o equilíbrio climático, decretamos a viva voz emergência climática nas Minas Gerais e reivindicamos de todos os poderes do Estado. Primeiro, revogação imediata da concessão privada de construção e operação do Rodoanel Metropolitano. Segundo, respeito à consulta prévia, livre, informada, consentida e de boa-fé da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Terceiro, demarcação das terras indígenas. Quarto, reconhecimento, proteção e titularização das comunidades quilombolas, rurais e urbanas. Quinto, proteção da Serra do Curral, da Mata da Baleia e de todas as serras, matas e águas de nosso estado. Sexto, respeito aos povos e comunidades tradicionais do norte de Minas, dos vales do Jequitinhonha e do Rio Pardo, fortemente afetados e ameaçados pela política de destruição do governo Zema, com projetos como o Vale do Lítio, Nova Aurora, SAM e Mineroduto, que envolve a venda, destruição de nossos territórios, reduzindo-os a riquezas minerais para o capital estrangeiro. Não somos Vale do Lítio, somos Vale do Jequitinhonha. Somos Gerais e não distritos ferríferos, em defesa da serra e dos povos do espinhaço. Sétimo, regularização dos territórios e certificação de autorreconhecimento dos povos e comunidades tradicionais e respeito aos seus modos de vida. Oitavo, criação do Comitê Mineiro de Mudanças Climáticas, com participação majoritária da sociedade civil organizada. Nono, atualização e implementação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, incluindo os planos de ação para a prevenção e o controle do desmatamento nos biomas e os planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. Décimo, imediata posse e reativação da Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, com orçamento próprio e condições de funcionamento, para que tenhamos no Estado de Minas Gerais um espaço institucional de proteção desses povos. 11º, revisão da composição do Copan, garantindo representação paritária entre Estado e organizações da sociedade civil, representada efetivamente pelas organizações ambientalistas e não pelas concessionárias e entidades representativas do setor econômico. 12º, estabelecimento de zonas livres de mineração, com respeito e garantia definitiva dos nossos parques, reservas e unidades de conservação, Gandarela, Mona, Moeda e outros, no intuito de coibir as permanentes tentativas de ataque e desafetação dessas áreas e suas zonas de entorno. 13º, manutenção da Copasa como patrimônio público do povo mineiro. Não há privatização. Sigamos firmes na luta por direitos, com mobilização popular, na certeza de que somente com a união das forças vivas da sociedade é possível alcançar conquistas e empreender a necessária transformação do Estado e da sociedade, de forma que seja justa, fraterna, com respeito à vida em toda a sua biodiversidade. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos
e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Povo unido grita mais forte, eu ouvi. Chega de ficar parado olhando a navalha injustiça cortando os direitos e sonhos da gente do meu pé de serra. Nosso apoio por justiça e paz rompe barreiras.